Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, uma alegria poder celebrar com vocês a preparação da festa de Santo Antônio. Não sei se alguém aqui me conhece, acho que não. É a primeira vez que eu venho a esta igreja. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Padre Adriano Ferreira Rodrigues, sou sacerdote da Diocese de Jundiaí. Fiz agora essa semana 20 anos de padre e uma alegria poder estar aqui com vocês. Atualmente eu sou pároco da paróquia Santa Rosa de Lima, no Jardim Martins, lá em Jundiaí. Irmãos, o Senhor nos chama a todos para celebrar, porque o seu amor é tão grande, a sua misericórdia é eterna. Mas é preciso renunciar a nossos pecados. Com humildade, cantemos pedindo perdão ao Senhor. Senhor, tem piedade dos corações arrependidos. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, foi o nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A todo homem que prossegue retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que prossegue retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teu sacrifício, sempre estão perante em mim teus holocaustos.
no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo irmão, Padre Ivan, querido amigo Diácono Décio, queridos irmãos e irmãs, que bom podermos celebrar no aconchego desta noite, já tão próximos da festa de Santo Antônio, uma palavra tão bonita que o Senhor nos dá. Retornamos ao tempo comum. Estamos vestidos de verde, mas não é um tempo menor. É o tempo da caminhada para toda a nossa vida. São palavras que às vezes podem parecer simples, mas em cada uma delas está a vida que só Deus pode nos dar e que Ele oferece com largueza e oferece a todos. E é justamente, irmãos, por Ele oferecer essa palavra, essa vida, essa salvação a todos, que nós começamos com a palavra do profeta Oséias, que depois Jesus repete no Evangelho: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Coisa que Jesus diz, parece que ainda não se entende isto no tempo dele e infelizmente até em nossos dias. Irmãos, vamos dividir em duas coisas apenas, não é preciso falar demais. Primeiro, que nós recebemos a misericórdia como graça, não é merecimento. Nós somos pecadores. Nossa fé, o nosso amor é como aquela nuvenzinha de manhã, como aquele orvalho que de repente desaparece. Muito depressa perdemos aquele empenho, aquele amor. Não sei como é aqui nesta igreja de Santo Antônio, eu já trabalhei em algumas também, e que na hora do desespero muitas pessoas iam recorrer até o santo, pediam a Deus, faziam promessas, mas na hora que alcançavam a graça, padre, posso trocar minha promessa? Porque não aguentava, porque desanimava. Isso aqueles que ainda voltavam, sabemos que infelizmente alguns nem retornam. Assim é a nossa fidelidade. Nós somos fracos, irmãos. Estamos aqui porque somos pecadores. Toda celebração pedimos perdão. E por favor, não vamos ficar aqui comparando os pecados de uns e de outros. Os mais pecadores, Deus coloca ali de branco uma faixa verde para todo mundo ficar controlando. Para a gente não sair do caminho. Irmãos, nós estamos aqui porque Deus quer nos dar a sua misericórdia, porque somos pecadores. Porque somos fracos, e Ele é o Todo-Poderoso. Isso não é problema admitir. Essa humildade é que nos ajudará a chegar mais perto daquele que pode nos dar toda a solução para todas as dificuldades deste mundo, e ainda a vida eterna no céu. São os doentes que precisam de médico. Bem-vindos ao hospital. Aqui é o pronto-socorro. Alguns talvez depois precisem passar pela UTI da confissão, talvez precisem receber a unção dos doentes, talvez precisem da catequese para se fortalecer, mas estamos aqui porque o Senhor quer nos animar, quer nos dar a vida dele. E se nós, irmãos, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos fracos, sabemos de nossos pecados, e que ainda assim o Senhor vem até nós, como fez com Mateus. Mateus não estava na igreja quando foi chamado, não estava pedindo ao Deus alguma coisa, ele estava muito tranquilo com a vida dele. Cobrador de impostos, naquele tempo
É igual fala, o pessoal que coloca aquele cestinho para receber as ofertas na igreja, bem que agora tem Pix, né? Mas até nos Pix o pessoal dá um jeito de passar a mão, tem os golpes por aí. Então fica lá colocando uma coisa aí, e um pouquinho para manga, e um pouquinho para manga. Mateus estava bem, tinha uma profissão, tinha um trabalho, era desprezado pelos outros por causa dessa fama terrível. Mas a hora que Jesus disse, vem e segue, Mateus percebe, eu não estou bem. Não é isso que eu quero. Não quero ficar dependendo de roubar dos outros e tirar dos outros, de prejudicar os outros. Subir é preciso derrubar os outros, passar a perna, pisar por cima. Isso não é vida. Quanto tempo dura até que alguém também lhe passe a perna? Ficar sempre brigando e lutando, eu preciso ser o maior, o melhor, o mais forte, o mais bonito, o mais inteligente, o mais. Nesse tempo aí das redes sociais, todo mundo tem que ter mais like, mais seguidor e mais isso. Cuidado, isso não é vida. Você acaba perdendo a sua família, os seus amigos, perdendo o seu amor. Mateus deixa tudo e segue. Fala, Jesus é com você. Confie em você. Que nós também saibamos deixar tudo. Se reconhecermos que nos falta tanto e que Deus pode nos dar, saiba renunciar. Deixar. Algumas pessoas, às vezes eu vou visitar uma pessoa doente e ele me mostra um armário cheio de pratos de porcelana. Padre, olha só, esse daqui é herança da minha bisavó. Ninguém encosta nesses pratos, porque para mim é bonito, é lindo, que não sei o quê. Coitada da velhinha, depois ela morre, você vende tudo no brechó por R$1. Não vale muita coisa. Ah, não, porque essa minha camisa que eu ganhei, que não sei o quê. Morre lá o rapaz, a viúva não vai falar nem para fazer pano de chão, serve aquela roupa. Ah, Deus me livre. Aquilo que nós temos tanto apego e tantos ciúmes, e não só os bens materiais, as nossas ideias, as nossas convicções, tantas divisões em nosso mundo. Ah, porque esse daqui não dá, tem que ser como eu. Eu sou o bem, eu sei o que é certo. E não se abre ao outro. Renuncia a tudo isso para seguir a Cristo. Irmãos, e o segundo ponto, se nós escutamos o Senhor, que Ele nos chamou, aonde nós estávamos no nosso pecado, muito tranquilos, se nós começamos a seguir com Ele, a fazer refeição com Ele, é preciso também que nós usemos de misericórdia para com os outros. Quando Jesus estava sentado à mesa à casa de Mateus, com outros pecadores e cobradores de impostos, mas esse homem come com os pecadores. Ele faz refeição com pessoas ruins. E Jesus fala, olha, quem é que está precisando mais? Irmãos, nós não podemos desprezar os nossos irmãos. É muito fácil julgar. Ah, porque aquele mendigo lá deve ser um bêbado, um drogado. Se eu der dinheiro para ele, vai gastar tudo em pinga. Porque esse daqui é muito jovem, podia estar trabalhando. Olha só, está vendendo não sei o que e tem celular, mas mais bonito do que o meu. Julgamos, desprezamos. Lembram-se da parábola do filho do bom samaritano? Até o padre dizia às vezes no caminho, o catequista, o diácono, nós não sabemos da vida dos irmãos. Irmãos, não nos afastemos essas pessoas de Deus. O lugar delas é aqui, é na igreja, é junto do Senhor, é junto de nós, da nossa comunidade, da nossa vida, para que possam conhecer a bondade de Deus. Ah, padre, mas vai vir aqui na igreja e depois vai lá no boteco. Que bom, pelo menos veio rezar um pouquinho antes. Quem sabe um dia ele desiste de ir para o boteco. Ah, padre, mas esse daqui é um adúltero. E não falamos apenas daqueles que têm uma vida para ser mais baixa, mas mesmo entre nós, irmãos. Às vezes na comunidade acontece um adultério, uma fofoca, uma mentira, e coisa mais fácil no mundo, bota para fora. Não, você não pode mais participar do nosso grupo, da nossa pastoral. Vai fazer penitência, você pode até vir rezar, mas fica aí. E nas nossas casas também. Todos, infelizmente, temos aquele parente ou outro que fala, ah, não, esse genro aqui, se ele for no churrasco, vai dar trabalho. Se ele for lá na casa do fulano, vai dar confusão. E desprezamos, afastamos. Enquanto Jesus fala, venham até mim. Eu quero misericórdia. Irmãos, sejamos nós misericordiosos, como Deus tem sido misericordioso para conosco. Não é que vamos aceitar o pecado, porque aquele é homossexual, porque aquele tem esse pecado, aquele tem não sei o quê.
que vem de uma igreja, a pessoa merece todo o amor e a misericórdia de Deus. Deus mostrará a sua misericórdia se a pessoa buscar o arrependimento. Mas onde que ela vai aprender esse arrependimento, se não junto dos irmãos e irmãs de Deus? Não é nas festas, não é nas escolas que se ensina isso. É com o coração disponível para Deus. Nós estamos aqui, irmãos, para poder transbordar essa graça aos outros. Assim fez Santo Antônio. Eu admiro demais a vida de Santo Antônio. Foi uma das primeiras paróquias que eu pude assumir no início do meu ministério. E tantas histórias, não só do santo, mas das pessoas que recorriam ao santo. Quantas graças, quantos milagres. Por quê? Um homem humilde que quis servir a Deus. Um homem que experimentou a misericórdia do Senhor. Sempre me chama a atenção o início da vida de Santo Antônio, quando ele se dispôs, já franciscano, a querer ir para a África para evangelizar os muçulmanos e morrer ali por causa da fé, se fosse preciso. Ele foi para a África e quase morreu, mas morreu de diarreia quase. Ficou doente, não conseguiu rezar uma missa lá. Ele que queria falar, evangelizar e fazer, teve que descer, até que falaram, olha, esse freizinho aqui não serve para nada, para ajudar a gente está dando trabalho, manda de volta para Portugal, que era a terra dele. De Portugal o navio acabou desviando, caindo lá na Itália, e aí conhecemos o nosso grande Santo Antônio de Pádua, que não mais teria que lutar pela fé como os que são diferentes, mas como os da própria fé cristã. Um povo de cabeça dura de Pádua, cristãos, mas que não tinham essa humildade, não tinham essa misericórdia, não experimentaram esse amor. E muito sofreu Santo Antônio, talvez mais do que se tivesse ali ainda com os pagãos em África. Irmãos, peçamos que o Senhor nos ajude, não a fazer a nossa vontade, não a fazer os nossos gostos, mas a renunciar àquilo que é nosso para receber aquilo que é de Deus. E assim encontrar a verdadeira alegria, assim encontrar a verdadeira cura e salvação. Para terminar, apenas recordo como São Paulo escreveu aos Romanos, contando a história de Abraão. Abraão também, um homem que era fraco, velho, doente, não tinha casa, não tinha terra, não tinha família, não tinha filhos. Mas quando Deus falou, vem, ele também deixou tudo e seguiu. Sua esposa Sara, velha, estéril, deixou tudo e seguiu. E tudo ganharam com esta fé. Experimentaram essa misericórdia de Deus. Esta misericórdia que foi experimentada por Abraão, por Mateus, que foi experimentada por Santo Antônio, experiência hoje e cada dia de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vede a nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas, e a todos destes participar da sua plenitude. Sendo verdadeiro Deus, despojou-se da sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo e falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Por isso é mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. A paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Arnaldo, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos, Santo Antônio e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Vamos entrar na vida eterna. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso filho Marco Rosa e de todos os outros que chamastes para outra vida na vossa amizade, marcados com o sinal da fé. Abrindo os vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A luz, dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Coração e numa sua alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, diz o Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Encontrou maior valor nos caminhos peregrinos, Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro, os caminhos peregrinos, Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro, recebo Deus de amor, pelo estudo e pela vida. Vamos entrar na vida eterna. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso filho Marco Rosa e de todos os outros que chamastes para outra vida na vossa amizade, marcados com o sinal da fé. Abrindo os vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A luz da luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Então, como nós estamos no ano vocacional,
O ano vocacional começou em novembro do ano passado e vai até novembro desse ano. E para a nossa paróquia está sendo especial, porque com o Tríduo nós estamos recebendo os padres que estão vindo celebrar conosco, e cada um está dando para nós o seu testemunho, a história da sua vocação, do seu chamado, né? E a palavra hoje fala até que avançar para águas mais profundas, e o Padre Adriano avançou, né? Ele não ficou só na Diocese de Jundiaí, mas ele também teve a oportunidade de ir para a África ser missionário. Um pouquinho da história da vocação dele e também da missão dele no tempo que esteve lá na África. Espero que vocês tenham paciência, porque eu fiquei mais de 5 anos lá, tem história. Então, eu sou padre pela misericórdia de Deus. Quando eu nasci e cresci, foi por coincidência muito perto da casa do Padre Ivan, nós éramos as vizinhos. Eu sou um pouco mais velho, então a gente não brincava junto, nem brigava também, graças a Deus. Mas minha vocação surgiu muito cedo, da minha família católica, graças a Deus, e o vovô, a vovó sempre foram muito religiosos, no apostolado da oração, ministros da Eucaristia, muito devotos, e tiveram a graça de ter um filho padre. O tio, irmão da mamãe, que a gente chamava de tio padre, era sacerdote da Arquidiocese de São Paulo. O cônego Antônio Hélio Augusto Ferreira era do caminho da Catedral da Sé. Então, desde que eu nasci, cresci, ele foi meu padrinho de batismo, foi meu padrinho de crisma, e admirava muito a missão dele. A caminhada dos meus pais, que não via muito o tio que ficava em São Paulo, eu lá em Jundiaí. E desde muito cedo eu falava que ia ser padre, nem sei direito por quê. Tem aquele jogo da vida, não sei se vocês lembram desse jogo, que tinha lá uma parte lá que você... dia do seu casamento, ganha os presentes. Eu passava reto, falava, eu não vou casar, vou ser padre. Ficar carregando o filho no meu carro? Não, nem pensar. E sempre foi assim, até, claro que veio a adolescência, veio a juventude, e falei, esse negócio de ser padre, acho que não vale muito a pena, não. Eu nunca vi padre com carrão. Então, daí fui procurar trabalho, fui namorar, até que, de repente, Deus me chamou novamente, nunca deixando a igreja, nunca deixando de celebrar a liturgia, de participar com a minha família, ajudando em minha paróquia. E eu lembro que eu teve um tempo que eu estava estudando e trabalhando e voltava para casa a pé e passava na frente da paróquia onde eu frequentava, onde também fica o seminário diocesano, a paróquia Nova Jerusalém. E lá tinha a missa todas as tardes com os seminaristas. Eles rezavam as vésperas, a oração da igreja, e depois tinha a missa. E a mamãe começou a ir todos os dias na missa. Eu lembro de passar na frente da igreja e falar, a mamãe deve estar lá na igreja. Bom para ela, eu vou no domingo. Fiz assim muitas vezes, até que um dia eu falei, eu vou parar para acompanhar a mamãe, né? 16 anos, 17 anos. E daí eu descobri que tinha missa todo dia. Eu achava que missa era só de domingo, eu achava que, sei lá, eles rezavam um terço, fazia sei lá o que na igreja, moleque, não sabia de nada. E eu me apaixonei, falei, nossa, eu posso comungar todo dia, tenho o corpo e o sangue de Cristo todo dia. Aí comecei todo dia a sair correndo para poder ir na missa antes de voltar para casa. A mamãe parou de ir por causa de outros compromissos, mas eu continuei. Até que um dia, um dos seminaristas, o padre Carlos Marquesani, falou, você já pensou em ser padre? Eu falei, eu já pensei, mas eu estou tranquila, eu estou namorando, estou trabalhando, essas coisas acho que não valem mais a pena. Você não sabe nada, venha ver. Se vem ver, né, Jesus passa e pega a gente, e deixei tudo e segui. Foi a melhor coisa da minha vida. Eu entrei no seminário com 17 anos, assim que eu terminei o ensino médio, e peguei uma via expressa. Em 6 anos eu era sacerdote. Eu fui ordenado padre com 24 anos de idade. Naquele tempo mudaram as faculdades, não tinha que fazer propedêuticos, que o padre Ivan estudou bastante. Eu já fui de atalho. E tive a graça de poder servir em algumas paróquias aqui na Diocese, em Salto, depois ali na paróquia Santo Antônio, do Anhangabaú. E naquela ocasião, o bispo fez um convite, olha, se alguém quiser ser missionário, fazer uma experiência, ajudar uma diocese que está precisando muito, eu vou liberar de qualquer trabalho aqui na diocese, no lugar.
ficar. Era Dom Gil Antônio, àquela altura, o nosso bispo. E falei, quer saber uma coisa? Eu vou fazer essa experiência. Eu estava como pároco, chanceler, secretário do bispo, e era muita papelada, era muito trabalho, assim, que não fazia, claro, o melhor possível, mas não era aquilo que me agradava tanto. Então, eu me ofereci ao bispo e ele falou, tá bom, pode ir. Naquela altura, nós fomos para a diocese de Marabá, no sudeste do Pará. Então, lá eu pude ficar por 5 anos. A diocese onde está ali Eldorado dos Carajás, que teve aquele massacre, e a Serra Pelada fica lá também. Então, é muito garimpo, sem terra, aldeia indígena, uma coisa totalmente diferente do que eu vi aqui em Jundiaí, aqui em São Paulo. Mas foi um tempo fantástico. Lá passei por acidentes, por tristezas e muitas alegrias. Tanto que agora, no final desse mês, eu vou ir visitar lá novamente. Deus concedeu a graça de ter muitos frutos no meu ministério lá. Hoje tem 4 jovenzinhas que eu fiz batizando delas, que agora são religiosas aqui em Jundiaí, nas Missionárias de Cristo. E tantas outras coisas que eu quero ver o que aconteceu, que Deus fez muita coisa boa. A gente tinha 35 comunidades paroquiais. Tinha que celebrar missa uma vez a cada 3, 4 meses em cada capela. Passar pelo meio dos rios e aquelas pontezinhas assim, aquelas estradoras. Eu estava lembrando quando eu vinha para cá, falei, nossa, não tem nada aqui, parece que eu estou no Pará de novo. Não tem uma lá, pelo menos tem um asfalto, isso estava bem melhor, vocês não estão igual lá. Depois que eu voltei de lá, eu voltei e me apresentei a Dom Vicente, que já era o bispo, e pedi para ele para fazer mais uma nova experiência, dessa vez na África. Eu conheci muitos missionários que trabalharam em África, lá no Pará, lá na região amazônica. Eles falavam que vinham para o Brasil, para a Amazônia, para descansar. Eu falei, poxa vida, eu vim aqui para dar a vida, né? Para experimentar o suor do Evangelho, e eles vieram para descansar. Eu falei, não, então eu vou lá também na África para trabalhar um pouco. E Dom Vicente sempre, espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Eu fiquei mais 3 anos ali em Jundiaí, em Itu, e no ano de 2018 Deus me concedeu a graça de ir para a África. Um bispo brasileiro estava ali à frente da diocese de Pemba, no norte de Moçambique, a província, o estado de Cabo Delgado. É o estado mais ao norte do país, pobre, o mais difícil, com situações de terrorismo. Os muçulmanos eram 75% da população, sem água, sem esgoto, sem energia elétrica, sem estrada, mas com muita fé. E lá eu pude ficar até esses últimos 5 anos. Fiquei lá de 2018, voltei agora em fevereiro desse ano aqui para o Brasil. Naquela época eu tinha uma barba bem grande, ela chegava aqui. Me recomendaram para poder ter um pouco mais de diálogo com os muçulmanos, ter alguma coisa para puxar assunto. Então lá ninguém me conhece por Padre Adriano. Fiquei tanto tempo lá, mas se você perguntar, o Padre Adriano, aqui em Chuela, eu não sei. Padre Adriano do Brasil, o Paracílio. Padre Naruri. Eu era o Padre Naruri, o barbudo. Me batizaram lá e foi um grande presente. É uma honra muito grande poder receber um nome novo. Ali nós tínhamos 2 etnias principais na minha paróquia. Eu estava na paróquia Cristo Rei de Ancoabe. A sede ficava num bairro chamado Metoro. Então eu era o Naruri de Metoro. Ali nós tínhamos situações bastante delicadas, eles não se entendiam muito bem. Os macuas e os macondes. A maior parte eram macuas. Então, os muçulmanos não causaram muita dificuldade. Tem muito muçulmano que não é praticante também, que toma cachaça, que come carne de porco, coisa que é proibida para eles. Mas é um povo muito simples, muito acolhedor, na sua maioria. Mas, infelizmente, nós tivemos ali algumas dificuldades. Logo no início de 2018, tivemos um ciclone que destruiu grande parte lá da nossa província, de toda a diocese. Igrejas, casas, as plantações. O povo lá é muito pobre, eles vivem da terra, eles fazem as suas machambas, as suas hortas. Plantam ali milho branco e alguns legumes, cenoura, batata, abóbora, feijão, depende da época, é uma terra muito seca, muito difícil de conseguir alguma coisa. Tem uma parte de Pemba que é maravilhosa, que é a beira-mar,
tem hotéis e resorts. Eu encontrei lá o Luciano Huck, só que só pude ver ele de longe. Ele estava na praia chique, eu estava só na calçada lá, não dava para entrar lá não. Tem o Oceano Índico, é fantástico, maravilhoso. Só que onde eu estava não tinha mar, só tinha lá o mato. E ali com esse ciclone, claro, muita gente sofreu. Nós tínhamos ali 52 capelas. Cada igreja tinha uma missa por ano, dependendo do lugar se era mais acessível ou não. Estávamos ali no território da savana, mas muito devastado, muito já devastadas as árvores para fazerem carvão, para construírem suas casas. As casas são feitas de barro e de capim, cobertas de capim. E infelizmente não vi nenhum animal. Tinha uma caveira de elefante na minha casa que algum dos padres anteriores conseguiu salvar só a caveira. Comeram tudo o elefante, sobrou só a caveirinha dele. Mas os animais já tinham sido todos consumidos quando eu cheguei por lá, não vi nenhum animal ali. Depois do ciclone, nós tivemos, é claro, o problema da Covid, que acho que afetou a todos, só que lá nós tivemos que penar um pouquinho para descobrir o que fazer para continuar celebrando. Por fim, depois de alguns meses, nós conseguimos alguns aparelhos de rádio com placa solar. Então nós gravávamos em pendrives, missas, catequeses, e daí eles passavam de casa em casa. Em cada casa escutavam um dia a missa, passavam para o seu vizinho. E depois de 15 dias, um mês, mandava alguém até a paróquia para a gente gravar a próxima celebração. Conseguimos, porque não tem leitura. O povo lá, como eu falei, dessas duas etnias, tem a língua oficial do país é o português, mas lá ninguém tem escola. Tinha muitas dessas aldeias, né, desses bairros em que o padre visitava, que era o único carro que chegava ali. Não tinha escola, não tinha saúde, não tinha nada do governo, mas o padre chegava, graças a Deus. E aí a gente tentava também, com a ajuda de organizações, espero que vocês ajudem de vez em quando, Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha, funciona, viu? Porque com eles nós chegávamos a essas aldeias, enquanto o padre estava fazendo a missa, eles iam fazendo o trabalho deles. E muitas vezes, quando nós tínhamos problemas nós, eu também tive lá 2 malárias, eu tive cólera, algumas coisas, eles nos socorriam também. Tinha gente que assustava com o carro, nunca tinha visto um carro na frente. Às vezes chegava, as crianças corriam, não, calma, é só o padre. Não, mas é estranho, não é monstro. Não, é só uma carroça. Por carroça a gente passava. E assim fomos celebrando, fomos vivendo, até que começou também, além da Covid, nós tivemos também, ali não tivemos muitas mortes pela Covid, pelo menos não que nós saibamos, porque não tem serviço de saúde. Morre muito cedo lá. A estimativa de vida em Cabo Delgado é de 40 a 50 anos. Morre-se muito de tuberculose, de AIDS, de malária, de cólera, de todos esses bichos assim, infelizmente. Então, nós não sabemos quem morreu disso ou daquilo, graças a Deus, poucos missionários tivemos problemas com isso, com a epidemia. Mas a epidemia que mais nos doeu ali foi do terrorismo. Já em 2017 havia alguns ataques isolados, nós não sabíamos se eram atos de banditismo, mas em 2019 tivemos que evacuar 3 cidades do norte do estado, da nossa diocese. 6 paróquias foram destruídas, queimadas, e paróquias grandiosas, com centenas de comunidades. O povo todo fugiu dali com medo desses ataques. Nunca sabemos se nunca teve nenhuma reivindicação. A gente vê às vezes ali da Nigéria, de outros lugares, nós queremos fazer o Estado Islâmico, queremos que a Sharia seja imposta. Os nossos só faziam bagunça e morriam, nem ficavam no lugar. Queimavam as casas de capim, que era fácil pra caramba, roubavam a comida e escondiam no mato. Matavam algumas pessoas, infelizmente. Tivemos ali uma irmã religiosa que foi morta também. E isso nos causou um grande sofrimento, porque nós já tínhamos um povo muito pobre da nossa região e tivemos que acolher esses que vinham de outras cidades. E como falei dessa situação das etnias, veio o povo do contrário do que estava lá. E todos eram católicos, mas um acusava o outro. Não, esses são os que comem rato, esses são os que comem caracol. Eu falei, rato ou caracol, o que? Não, padre, imagina, Deus me diga comer rato. Eu comi. Não tem problema não. Ai, padre, mas aqueles lá são os que comem caracol. Bem feito, é gostoso também. Realmente eles comem só essa farinha de milho, tipo de uma polenta, sem sal, sem nada. Eu falei, não, quando tinha um ratinho, animava. Quando tinha um caracol, a mistura chegou.
mas eles não se davam entre si, infelizmente. Além da barreira da língua, Mondina Natumane, Ninamana, Ninaneba Takatifu, amém. E graça minha Marilu, Patumaniru, e a Jesus Cristo apoio de cada inimigo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Daí vinha para o outro lado, tinha lá os macundes. Palina liatata, liamana, liamu, lianate, amém. O muavena moeno, no muacomogo. Eu aprendi um pouquinho mais de macumba. O maconde eu arranho. Até hoje eu ainda tenho a Bíblia e eu tento não me enferrujar. Eu acho que isso pode me ajudar bastante, se Deus permitir, voltar para lá. Eu ainda quero, hein, Padre Mano? Vamos lá. Tem tanta gente que fala, vamos visitar os santuários marianos com o Padre Fulano. Vamos com o Padre Fulano. Eu vou falar, venha para a África com o Padre Adriano. Será que vai achar Ah, Padre, mas e esses ataques terroristas? Realmente são terríveis, mas é um povo que precisa de ajuda, precisa de alguma coisa, precisa de Deus. Nós tínhamos ali comunidades muito pequenas, no meio de tantos muçulmanos, muito distantes umas das outras. Mas Deus fazia milagres, aconteciam maravilhas nessas comunidades. Gente que acabava deixando essa questão do tribalismo e se juntava. Comunidades que estavam ali muito fracas, os velhos já morrendo, sem os jovens participar, chegavam nesses de fora e começavam a animar a comunidade, a assumir os ministérios, os trabalhos, só em presente, no meio de tanto sofrimento. Ainda hoje nós temos lá, depois que eu saí, foi para lá um padre de Mogi das Cruzes, Padre Carlos Guimarães está lá na paróquia, porque essa missão é de todo o estado de São Paulo. Esse bispo, ele já saiu de lá, mas ele fez o convite para todos os bispos. Aqui em São Paulo são 42 dioceses. São Paulo é o estado mais rico, o que tem mais diocese, o que tem mais padre. A gente precisa ajudar, mas hoje só tem um sacerdote lá. Então, eu não quero me estender demais aqui, tem muitas coisas bonitas para contar, muitas coisas legais, mas apenas pedir que rezem por Cabo Delgado, rezem por Moçambique, para que ali não falte a palavra de Deus, para que ali não falte a paz e o amor de Deus, essa misericórdia que nós proclamamos. Esse ir para águas mais profundas. O ano vocacional, quando eu fui ordenado, também era ano vocacional, em 2003, e esse era o tema, Duque em Alto. Vai mais profundo, deixa tudo, como fez também Paulo. Vale a pena. Foi uma alegria muito grande poder ser missionário na Amazônia, ser missionário na África, agora ser missionário aqui, nessas tribos aqui também, que eu estou conhecendo hoje. E espero que vocês, irmãos, agradeçam. Eu sei que muitos também rezaram, né, quando eu escutava as histórias, que participavam. O Padre Ivan me convidou tantas vezes para dar esse testemunho na catequese, e realmente, me desculpem, como não tem energia elétrica, não tem sinal de celular, tinha que procurar um lugar que dava, e às vezes falhava. Então, infelizmente, muitas vezes sei que a paróquia de Santo Antônio, aqui de Aldeia da Serra, esteve em comunhão comigo, e olha, as orações funcionaram. Eu cheguei a ter um momento em que eu fui capturado, infelizmente, pelas forças de defesa e segurança, me confundiram com um cão muçulmano, segundo eles, mas foi só 2 dias lá e fui libertado, graças a Deus. Só queimaram um pouquinho da barba, mas não me machucaram não. Depois a barba cresceu de novo, mas agora chega, esse negócio de barbão aí não é para qualquer um não, é só para aquela missão. Mas agradeço mais uma vez o convite, a paciência de vocês, ficar escutando esse padrezinho aqui a todos vocês, irmãos. Amém. Eu convido para a gente ficar em pé, nós vamos fazer a nossa consagração das famílias ao Sagrado Coração de Jesus. Tem a parte que os homens rezam, a parte que as mulheres rezam, e depois então a parte em que nós cantamos juntos, e por fim o Padre faz a bênção, a oração da bênção. Irmãos, Ó Sagrado Coração de Jesus, que manifestastes na Santa Maria o desejo de reinar sobre as famílias cristãs, vimos hoje proclamar a vossa primazia sobre nossas vidas. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor.
amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Ó Sagrado Coração, assisti as mães e esposas nos trabalhos e preocupações da sua própria família, que, inspiradas na maternidade divina, sejam um céu de ternura, aconchego e calor, através do Evangelho da vida. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Ó Sagrado Coração, abençoai nossos filhos e filhas, para que, aprendendo o sentido da vida e protegidos de todo mal, brilhem como sinal e esperança de um mundo melhor, apoiado nos valores do Reino dos Céus. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Consagramos, ó Jesus, nossa família ao vosso Sagrado Coração. Nós nos rogamos humildemente por nossa família. Protegei-a e guardai-a, para que, confortada com o dom da vossa graça, alcance bênção, paz e harmonia, e dê ao mundo testemunho da glória. Oremos. Ó Deus, neste dia em que estas famílias fazem a sua consagração ao coração do vosso amado Filho, revestidos das virtudes divinas, para que, nos assemelhando a Ele aqui na terra, possamos participar da salvação eterna no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração a Santo Antônio. Todos juntos? Padre. Querido Santo Antônio, discípulo fiel da escuta e vivência da palavra de Deus, escolhido pelo próprio Senhor Jesus, que como criança repousa em seus braços, intercedeis pelas necessidades da Igreja e do mundo inteiro. Santo Antônio, tão piedoso para com os pequeninos, não olhe a nossa fragilidade, mas sim a glória de Deus, que tudo transforma e salva. Por isso, intercedei pelo pedido que agora fazemos com fé e devoção. Como sinal de gratidão, vamos nos empenhar numa vida de caridade para com os mais necessitados, com os quais, pela graça de Jesus, Salvador, e pela sua intercessão, desejamos um dia entrar na glória do Reino dos Céus. Amém. Vamos agora abençoar os pãezinhos, lembrando sempre esse carinho, essa atenção de Santo Antônio para com os mais pobres. Ó Deus de bondade e misericórdia, que escolheste Santo Antônio, homem de muitas riquezas e posses, filho de família nobre, jovem e aventureiro, para ser transformado pela vossa graça. Acolhei nossos louvores pelas maravilhas que realizas na vida dos santos e a cada dia em nossas histórias. Pedimos que nos conceda a vossa bênção sobre estes pães, para que sejam um sinal da vossa generosidade e providência. Pedimos também que despertes nos nossos corações ao dom da partilha, pois, amando nossos irmãos de coração, desejamos profundamente ajudá-los em suas necessidades, e que assim não falte o necessário na mesa de ninguém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu sempre falei muito aqui na comunidade. Toda vez que chega mês de outubro, mês missionário, sempre falei para a comunidade: o Padre Adriano está lá na África, olha, está sofrendo terrorismo lá, reza pelo Padre Adriano. Sempre foi lembrado aqui com muito amor, com muito carinho nas nossas orações. E hoje para nós é uma alegria poder ouvir o testemunho ao vivo, né? Então agradecemos, porque isso enriquece muito a vida da comunidade. Eu sempre falo que a gente tem que agradecer muito. Tem missa todo dia, tem missa todo final de semana, e lá, uma vez por ano, a cada 2 anos, que eles se encontravam, viam o padre na frente, né? Então, nós temos que agradecer muito por a gente ter padres sempre, não digo só eu que estou aqui, mas desde sempre essa comunidade tem sempre padres que, por mais tempo ou menos tempo, mas cuidaram aqui da comunidade, não faltou padre. E o seu testemunho que fortalece a nossa fé, de saber o quanto ainda temos que trabalhar para levar Jesus e para fazer o reino de Deus crescer no meio de nós. Então, realmente muito obrigado por estar conosco, uma pequena lembrancinha da comunidade, e mais uma vez uma nossa salva de palmas. Para que a gente possa ir para casa e prosseguir a nossa semana. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos voltar para a África. Apuia e kale ninyu, alakala nihiano sala. Itakatifiheni, ilukomoria jotene, atumane, muana, ninepan takatifu. Amém. Não, essa é a fala do diabo. Pode falar em português, acontece. Pode ser português. A alegria do Senhor é a vossa força e salvação. Ide em paz. O Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Santo Antônio, vem conosco em conhecer o bom Senhor. Vem unir o teu viver, não relembra de nosso louvor. Santo Antônio, vem conosco reconhecer o bom Senhor. Vem unir o teu viver, não relembra de nosso louvor. E que seja agora, já chegou a hora.